Cidadão não, mestrando em Direito. Mas será que por isso eu sou melhor do que você? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Animajus, o seu canal de conhecimento aqui do YouTube. Eu sou o Herderson Olimpo, pesquisador em Direito, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a famosa pergunta: você sabe com quem está falando? Então sentem aí, prestem atenção e roda a vinheta. Então, pessoal, o nosso papo de hoje será sobre a famosa pergunta: você sabe com quem está falando? Essa discussão já é antiga, mas recentemente não foram poucas as situações que ela acabou surgindo, ainda mais nesse contexto de pandemia. Vamos tentar entender as origens dessa pergunta e o que ela diz da nossa sociedade, em especial os reflexos dessa pergunta aos operadores do direito e a sua formação. Para início de conversa, vamos fazer uma viagem histórica às nossas raízes, pois precisamos entender a construção da sociedade brasileira, mais especificamente entender o brasileiro, chamado de homem cordial. E para isso, vamos nos basear no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Holanda buscou construir a identidade da sociedade brasileira e de sua estrutura, bem como a configuração do homem brasileiro, partindo de uma análise desde a colonização até o contexto da publicação do seu livro lá pelo final dos anos 30. É uma obra antiga, mas com ideias muito atuais, como vocês irão perceber. Voltando no tempo, Holanda afirma que em Portugal não havia uma hierarquia feudal fortemente constituída. Então, esse homem português possuía uma mania forte de nobreza, a qual fazia com que esse menosprezasse qualquer trabalho regular ou braçal, ao mesmo tempo que incentivava uma busca constante de satisfação pessoal e prestígio. Assim, os portugueses possuíam uma maior flexibilidade social e um desejo forte da burguesia em integrar a nobreza, estando muito mais preocupados com as aparências do que propriamente com a tradição. As tendências e manias desses portugueses acabaram se refletindo aos senhores rurais aqui no Brasil. Os trabalhos intelectuais e o talento acabavam sendo superestimados. Em contrapartida, o trabalho manual era totalmente rechaçado, já que era dirigido aos escravos indígenas, que aos poucos foram substituídos pelos escravos negros. Mas foi somente com a abolição da escravatura e mudança do poder do campo para as cidades, até mesmo por conta do processo de industrialização, que o chamado homem cordial acabou surgindo. Esse homem, cheio de responsabilidades, é fruto da sociedade patriarcal e escravagista do período colonial, sendo caracterizado por um sentimentalismo e cordialidade muito fortes. Ou seja, esse homem coloca as suas relações interpessoais acima do que é exigido pela lei, confundindo muitas vezes o espaço público com o privado, caracterizando a ideia de patrimonialismo. O jeitinho brasileiro, na verdade, é um reflexo desse homem cordial. Nós sempre tentamos resolver as nossas coisas com esse jeitinho, misturando um pouco do público com o privado. Mas quando alguém chega e pergunta: você sabe com quem está falando? Há uma quebra dessa cordialidade. É ao menos o que fala Roberto da Mata, um historiador e antropólogo brasileiro, que eu vou falar algumas contribuições dele aqui para vocês. Então vamos lá. Sendo bem objetivo para vocês, podemos dizer que da Mata entende a sociedade brasileira como o conjunto de relações entre duas categorias, a casa e a rua. Na casa, nós seríamos supercidadãos, ou seja, justamente porque teríamos diversos direitos e pouquíssimos deveres. No mundo da rua, seríamos um subcidadão. Com mais deveres, estaríamos sob aquelas regras do não pode ou do não deve. Então, da Mata acaba afirmando que a sociedade brasileira ela vive nesse conjunto de relações entre a casa e a rua, e que na maioria das vezes os valores da casa acabam se transpondo para a rua, confundindo justamente esse público com o privado. O sabe com quem está falando acaba sendo o resultado de todo esse processo. Da Mata afirma
que essa pergunta é um ritual que demonstra todos os preconceitos e as diferenças entre as esferas sociais aqui no Brasil, justamente porque vai em sentido contrário à ideia de homem cordial e do nosso jeitinho brasileiro que tanto se agarra ao sentimento de consideração enquanto valor fundamental. Por isso é que essa pergunta é tão pouco discutida, já que tendemos a invisibilizar as coisas ruins sobre nós. Da Mata afirma ainda que essa pergunta ela acaba demonstrando uma hierarquia em que cada indivíduo deve saber bem qual é o seu lugar. Ele inclusive observou que pessoas de classes mais desfavorecidas usam essa expressão como escudo, na maioria das vezes utilizando o nome de seu patrão a título de exemplo, demonstrando assim de uma forma bem clara as relações de poder envolvidas numa única pergunta. Assim, o você sabe com quem está falando acaba objetivando também o restabelecimento de uma ordem, de uma hierarquia, assim como outras expressões como quem você pensa que é, onde você pensa que está, vê se te enxerga, frases que estão no nosso dia a dia e que retratam fielmente as diferenças sociais e as relações de poder aqui no Brasil. Compreendemos algumas possíveis origens e o quanto o você sabe com quem está falando representa a nossa sociedade, mesmo que isso nos incomode um pouquinho. Agora o que nós vamos enfrentar é o questionamento e tentar entender o porquê essa pergunta é tão utilizada pelos operadores do direito. E para que nós possamos compreender melhor essa situação e enfrentar essa pergunta, nós vamos para o conto de Machado de Assis, A Teoria do Medalhão. Esse conto envolve a conversa de um pai e seu filho no aniversário de 21 anos do rapaz. Um pai que deseja realizar seus sonhos frustrados no filho e um filho que aceita tudo o que seu pai impõe. Nessa conversa, o pai aconselha o seu filho a atingir a fama e a notoriedade, mas para isso seu filho teria que se tornar um medalhão. Deveria, portanto, mudar todos os seus hábitos e opiniões pessoais, deveria ser neutro a tudo, conhecer pouco, ser objetivo e de vocabulário limitado. Em suma, deveria deixar a sua personalidade para construir a imagem de um medalhão que iria resplandecer para todas as outras pessoas, sendo essa a teoria do medalhão. Dessa forma, percebemos que essa teoria nunca se fez tão presente na sociedade, já que no Brasil a importância dada a um título nas organizações e instituições não está relacionada apenas com a ideia de competição, mas também com as nossas raízes históricas e de valorização da atividade intelectual, do prestígio social a todo custo. E isso vai caracterizar exatamente no que chamamos de bacharelismo, ou seja, a supervalorização de um diploma acadêmico nas instituições, organizações e na sociedade em razão de uma supervalorização histórica desde a colonização portuguesa por títulos nobiliárquicos e acadêmicos. Esse bacharelismo se acentuou no período colonial em razão dos poucos bacharéis na época, os quais estudavam em Coimbra, em Portugal, implantando-se uma nova espécie de nobreza acadêmica no Brasil, principalmente no curso de Direito. O poder do bacharel era tão grande que às vezes superava o preconceito de raça, tendo em vista o prestígio do próprio título acadêmico. A própria forma de conhecimento propunha um chamado saber bacharelesco, maximizando as palavras de efeito, fazendo com que o próprio sujeito se afirmasse na sociedade, ganhando prestígio em um reflexo forte da crítica de Machado de Assis no seu conto da Teoria do Medalhão. E qual o problema disso? Essa maximização do prestígio social pelos diplomas acadêmicos influenciou diretamente na formação dos bacharéis em Direito, que tendem um apego forte à letra da lei e que hoje, ante tantas transformações e complexidades sociais, como as questões de gênero, cor, raça, classe, meio ambiente e tantas outras áreas da vida social, exigem cada vez mais dos operadores do direito, fazendo com que esses sejam mais técnicos e legalistas do que juristas. Indo para o nosso quadro de revisão, percebemos que o você sabe com quem está falando reflete o grave cenário de diferenças sociais aqui no Brasil, sendo um rito que demonstra o quanto o público se mistura com o privado em nosso país. Essa pergunta provém das nossas raízes históricas que valorizam o prestígio social e os títulos acadêmicos, fazendo emergir o chamado bacharelismo como demonstrado no conto da Teoria do Medalhão.
Além disso, percebemos que a valorização do título, prestígio e imagem, dadas pelo bacharelismo, afetaram diretamente a formação dos operadores do direito que, por vezes, funcionam mais como técnico-legalistas do que juristas ante um apego forte da lei e falta de sensibilidade frente às realidades sociais. O fato é que as novas complexidades advindas da globalização e modernidade exigem cada vez mais, não somente dos operadores do direito, mas de todas as outras áreas. O que deve ficar evidente é que um título não transforma e não faz um indivíduo ser melhor ou superior a outro, não exime o indivíduo de críticas ou sujeição à lei. A mensagem que eu deixo a todos os portadores de algum título é que o conhecimento não deve ser emoldurado em um porta-retrato, muito menos usado como medalhão. Ele deve ser utilizado para mudar realidades e transformar vidas, seja construindo uma casa, receitando um remédio ou elaborando uma sentença, pois o que muda o mundo é o conhecimento e não um saber bacharelesco confinado em um papel timbrado. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e hoje nós pudemos aprender um pouquinho sobre as nossas origens e também, infelizmente, percebemos o quanto você sabe com quem está falando é utilizado e representa as diferenças e posições sociais aqui no Brasil, principalmente sendo refletida na atuação dos operadores do direito. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, comentem, compartilhem e principalmente se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de ativar o sininho para mais notificações aqui do canal. E também não deixem de olhar os links e as referências que eu deixei na descrição do vídeo. Até a próxima!